E aí eu tenho uma vertente aqui que eu falo que são duas. É uma tratativa, a forma como eu vou tratar. Os clientes que eu já conheço, que eu já sei o estilo de trabalho deles, o assunto que essa empresa trabalha, sempre educativo, por exemplo, educativo de vendas, educativo para professores. E aí, se eu já conheço a dinâmica daquele cliente, eu prossigo com outras perguntas, né? Quando o cliente não é meu, meu roteiro de entrevista e perguntas é um pouco diferente, porque eu não sei, como o pessoal aqui comentou, né? Eu não sei do que se trata, eu preciso saber o assunto. Eu também preciso saber qual a mídia, para onde vai essa tradução. Isso é importante na hora da negociação, porque eu preciso ter uma ideia de quanto isso vai custar. Então, direito de uso de imagem e urgência, então, como que a gente vai calcular isso? Então, a gente vai observar também prazo de pagamento. Tem empresas que precisam, a dinâmica, a estrutura delas, pessoal, não adianta você colocar como padrão no orçamento que você recebe de imediato. Isso não existe. Pelo menos as grandes empresas multinacionais, elas têm um processo de sistema em que demora alguns dias, vai para a assinatura de um diretor de uma área. Então, não é tão simples assim receber de imediato. Isso não existe, tá? Pelo menos nas grandes empresas, ok? Então, saber sobre isso também influencia, sim, no valor, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, um cliente que vai fazer o pagamento meses depois, eu vou ter uma dinâmica de cálculo um pouco diferente, porque eu vou ter os meus custos, eu vou ter que cobrir custos, eu acho que eu até comentei na live passada, a gente precisa saber a diferença de custos, contas que eu preciso pagar para entregar o meu trabalho, os meus custos, se eu preciso emitir a nota fiscal, eu pago o imposto do mesmo jeito, não importa se eu vou receber meses depois. Então, eu preciso contar e ter um equilíbrio financeiro e saber quanto eu vou ter que cobrar para ter esse equilíbrio nesse decorrer de tempo, nesse meio tempo. E, sabendo disso, se programar para futuras demandas parecidas com essa. Então, uma dica que eu dou, uma orientação aqui que eu dou para você é: se programe antes, se prepare sempre antes disso acontecer. Então, esse tipo de demanda urgente, ela é de uma certa forma previsível, por isso eu comento. Tenha um bom networking de equipe de profissionais, de consultores, tenha sempre consultores que você pode contar, tá? Não fique contando só com um, tenha pelo menos dois consultores, pessoas surdas que podem revisar e até mesmo te ajudar aí no estudo terminológico do assunto que você vai interpretar, e também para essa pessoa validar o trabalho. Então, é uma forma simples, que inclusive essa dinâmica ela já é boa para trabalhos não urgentes, mas é possível você usar a estrutura da dinâmica do trabalho não urgente e adaptar ela para o trabalho urgente. Poxa, o que eu vou precisar agora para entregar em menos tempo? Mais pessoas. Faz sentido? Sempre que um cliente chega querendo algo para ontem, eu explico. A urgente tem outro preço e eu explico por isso, tá?